Boa noite, a paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma quarta-feira que nós estamos aqui reunidos para continuar ouvindo a respeito da palavra do Senhor, mais especificamente a respeito das palavras de Jesus ali no Sermão do Monte. Eu espero que você possa ter uma noite proveitosa na presença do Senhor, uma boa aula, que nós possamos realmente assistir com carinho, com cuidado e anotando aquilo que nós estivermos aprendendo. Uma boa aula e nós voltamos no final. Graça e paz, amados. Vamos continuar nossos estudos do Sermão do Monte. E hoje nós iremos ler Mateus capítulo 5, dos versos 43 a 48. Mateus capítulo 5, 43 a 48. Diz assim a palavra de Deus: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Nas noites de quarta-feira, nós estamos estudando o Sermão do Monte. Os meus amados irmãos já me ouviram falar várias vezes, e vou repetir mais uma vez, que é o sermão mais conhecido de Jesus. Também é o sermão em que as pessoas mais se debruçaram para estudar, tanto cristãos como não cristãos. Livros e livros foram escritos acerca do Sermão do Monte, e até hoje esse sermão divide opiniões, faz com que pessoas, mesmo não cristãs, procurem nele estudar os seus princípios, alguns a favor, outros contra, mas de fato o Sermão do Monte tem atravessado as eras da história cristã, de Cristo para cá, tanto levantando pessoas que se maravilham com o seu ensino, quanto levantando pessoas para ir contra este ensino. Jesus está aqui, como a gente sempre fala, continuando, vamos colocar assim, ou mostrando o novo código do seu reino ou do reino de Deus. Lembrando que quando eu digo novo código, não se refere a uma nova lei, porque a lei que foi dada no Antigo Testamento a Moisés estava caduca, estava ultrapassada, ela precisava de uma releitura, de uma ressignificação. Não é isso. Novo no sentido de que Cristo está dando a interpretação correta da palavra de Deus como tinha sido dado no Antigo Testamento. Então era uma novidade, era algo novo para aquelas pessoas, podemos dizer para os cristãos de uma maneira geral, porque o significado da lei de Deus sempre foi esse que Jesus Cristo está dando agora. Então era novo nesse sentido. Não novo porque a lei tinha ficado caduca. Não, a palavra de Deus, isso aqui é importantíssimo, irmãos. A palavra de Deus é perfeita. Como diz o Salmo 19, o salmista olha para a lei do Senhor e diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os mandamentos do Senhor são límpidos, ilumina os olhos. Os preceitos do Senhor são retos e por aí vai. Ou seja, não é que a lei tinha caducado. Não, a interpretação que deram da lei e que viviam essa interpretação é que estava errada. Então, quando Jesus veio e explicou o que a palavra de Deus dizia no Antigo Testamento, nesse sentido se tornou novo, uma novidade de vida, um novo caminho. Mas sempre colocando esse ponto. Por que eu digo isso? Porque muitos teólogos, muitos pastores desavisados, muitos sacerdotes romanos desavisados, parece que cria uma ruptura entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Como se a lei do Antigo Testamento fosse uma coisa e
a pregação de Jesus, o ensino de Jesus fosse outra coisa. Como se esse abismo entre lei e graça fosse real na Bíblia. E não é. A lei de Deus é graça de Deus, meus irmãos. A graça na lei, a lei na graça, como diz John Stott. Então, é importante entendermos isso. Não é que há uma ruptura entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre a lei que foi dada a Moisés e a pregação de Jesus, não. Tanto é que Jesus, eu tenho mostrado isso aqui nessas aulas, tudo que Jesus ensina no Sermão do Monte já tinha sido revelado na lei. Já tinha sido interpretado, inclusive, pelos profetas. As pessoas na época de Jesus é que interpretaram errado, é que viviam uma interpretação errada. E isso é um aviso importante para todos nós cristãos, a importância de se estudar a palavra de Deus corretamente. Porque doutrinas erradas, meus irmãos, ensinos errados, fizeram com que os próprios fariseus e escribas matassem o Filho de Deus. Por quê? Porque interpretaram a palavra de Deus errada. Muito bem, então Jesus está mostrando aqui o código do reino de Deus. Esta é a lei do reino de Deus, que já tinha sido revelada, repito mais uma vez, no Antigo Testamento por Moisés, pelos profetas. Mas sempre repetindo, interpretada de maneira errada. Nós estamos na terceira parte do Sermão do Monte. Você lembra que o sermão é dividido em 7 partes. Essa é a terceira parte. A primeira parte trata das chamadas bem-aventuranças, que é o caráter do cristão, que é a primeira parte, o caráter do cristão. A segunda parte trata da influência do cristão. Os cristãos devem ser sal da terra e luz do mundo. Essa é a influência deles nesse mundo. E a terceira parte, que é a mais difícil, não só na minha opinião, mas todo estudioso que eu conheço do Sermão do Monte concorda que é a parte mais difícil, que trata da justiça do cristão. Essa parte é mais difícil, como eu falei na pregação passada, porque a cada passo que a gente vai dando, parece que o sermão fica maior ou o monte se afasta da gente. Tamanha se torna a dificuldade. Mas por que essa parte é mais difícil? Por vários motivos. O primeiro motivo, porque já existe uma discussão teológica que nós chamamos de teodiceia, que trata da justiça de Deus. E existem alguns pontos de tensão. Por exemplo, existe uma contradição entre amor de Deus e justiça de Deus? Como se explica um Deus justo que deveria mandar pecadores para o inferno, e esse Deus justo manda pessoas ainda para o céu, se todos somos pecadores? Então isso já cria uma tensão. O outro extremo, como pode um Deus de amor mandar pessoas para a condenação eterna? Então o amor de Deus e a justiça de Deus, há um ponto de tensão. Esse ponto de tensão é para os homens, não para Deus. Esse ponto de tensão existe na mente humana, na cabeça dos homens, não na palavra de Deus, na revelação de Deus e muito menos no próprio Deus. Por que há esse ponto de tensão? Em primeiro lugar, porque por natureza nós somos injustos. Como é que pessoas injustas, imperfeitas, pecadoras, caídas, podem julgar um Deus justo ou podem entender totalmente uma justiça de Deus? Então, por natureza, nós somos injustos. E isto já faz com que nós não possamos fazer julgamentos justos. Eu costumo dizer o seguinte, o primeiro ponto do pecado humano, a primeira coisa que surge, que ressalta na queda do pecado humano, é a injustiça. O pecado foi uma injustiça do homem contra Deus. O homem se tornou injusto. Ele foi injusto com Deus quando pecou. E nós somos injustos com Deus quando pecamos. Mas quando nós nos tornamos nova criatura e voltamos para Cristo Jesus, a primeira coisa que acontece com a gente é que nós somos justificados. Não somos justos, mas somos justificados. Temos o Espírito Santo que nos dá ainda uma compreensão acerca das coisas de Deus, mas não totalmente. Porque mesmo justificados, mesmo tendo o Espírito Santo, ainda continuamos pecadores. Por isso a dificuldade de estudar a justiça de Deus, porque nós somos injustos por natureza. Segunda coisa é que por natureza nós não amamos a Deus. E por não amar a Deus perfeitamente, nós não entendemos todas as coisas de Deus e nem obedecemos todas as coisas de Deus.
Jesus, ele era justo e ele amava Deus completamente. Por isso que ele entendia completamente o amor de Deus e a justiça de Deus e viveu e exemplificou isso, esse amor e essa justiça de Deus na pessoa de Cristo. E por último, porque nós somos egoístas. Sempre que nós erramos com as pessoas, nós diminuímos nosso erro. É uma injustiça, mas nós diminuímos. Somos juízes de nós mesmos, diminuímos a nossa pena e o nosso pecado. Mas quando os outros erram com a nossa tendência é aumentar. Somos nossos juízes, somos juízes duríssimos com os erros dos outros para conosco. Isso aí são apenas 3 exemplos para você ver que a dificuldade está nas pessoas, está em nós, não na palavra e muito menos em Jesus Cristo. Veja que no versículo que nós estamos vendo aqui, o versículo 43, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa primeira parte, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, está na Bíblia. Até já falei na pregação passada. Se você for lá em Levítico, capítulo 19 e versículo 18, você vai encontrar esse mandamento na lei de Deus. Levítico 19, 18. Vamos lá comigo? Diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então, quando Cristo diz, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo, de fato está na lei de Deus. Veja que tudo que ele está ensinando está na lei de Deus. Ama teu próximo. Não é uma nova lei, no sentido que a antiga estava atrasada. Não, é o que Deus revelou já lá no livro Levítico. Mas a segunda parte, e odiarás o teu inimigo. Onde é que se encontra na Bíblia? Onde é que tem essa parte na Bíblia que nós devemos amar o próximo e odiar o inimigo? Amar o próximo nós já vimos que tem na Bíblia, e odiar o inimigo. A resposta é, não existe em lugar nenhum da Bíblia. Não existe esse ensinamento de odiar o seu inimigo em nenhum livro da Bíblia, nem na lei de Moisés, nem isso aqui era a interpretação e a adição que os escribas e fariseus fizeram nos comentários que eles escreveram acerca da Escritura Sagrada. Então, essa parte aqui foi acrescentada pelos fariseus nos seus livros. Por exemplo, o Talmud ensina isso. É um livro judeu, não é um livro inspirado por Deus, mas é um comentário da Bíblia judaico. Então isso aqui é o ensino do homem, é o acréscimo à palavra de Deus, e não a palavra de Deus, e não a lei de Deus como Deus entregou. Então os rabinos ensinavam para o povo, e era de domínio público geral, e todo judeu crescia acreditando nisso na época de Jesus Cristo, que eles deviam amar o próximo e odiar o inimigo, sendo que o próximo para eles era apenas o povo judeu, ou os do próprio povo judeu. Era esta a compreensão, era esta a prática religiosa generalizada no tempo de Jesus. Para eles, o próximo era apenas os do próprio povo de Deus. E estava errado. Então, quando Jesus disse aqui, olha, ama o teu próximo e odiarás o teu inimigo, que era o ensino judeu, ele vai dizer, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mas espera aí, então ele está dizendo que o ensino está errado? A segunda parte está. A primeira, amar o teu próximo, está correto. A segunda, odiar seu inimigo, está errado, porque não foi Deus que falou. E o que é que Deus ensina? Deus ensina que nós devemos amar os vossos inimigos e orar pelos que vos perseguem. Nunca ninguém ensinou isso. Por exemplo, no Alcorão, o ensino claro do Alcorão é essa parte de cima aqui, que os judeus ensinaram. Para o Alcorão, eles têm que amar os irmãos deles, muçulmanos, e odiar os não muçulmanos, que eles chamam de infiéis. Mas não o cristianismo, não Jesus Cristo. Então, o próximo para eles era apenas o do próprio povo judeu. Jesus está corrigindo o ensino errado, e tanto está corrigindo que o apóstolo Paulo vai compreender o ensino de Jesus Cristo, até porque foi Cristo que revelou para ele,
E lá em Efésios capítulo 2, 14, o apóstolo Paulo está respingando esse ensino do Sermão do Monte, Efésios 2, 14, onde diz o seguinte, ó: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, ou seja, a parede de separação, a inimizade que havia entre judeus e não judeus, foi levantada pelos rabinos e fariseus. Foram eles que levantaram esse muro de separação, que Paulo chamou aqui de parede de separação, o muro de separação. Jesus veio e derrubou o muro de separação, mostrando que não há judeu e nem grego, todos são iguais diante de Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui, olha, Jesus, ele veio, eu vou até ler o versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação. Então esse muro que separava, não foi Jesus não foi a Bíblia quem criou, não foi Deus quem criou, mas a interpretação errada. Cristo veio e derrubou. É isso que ele está ensinando aqui no Sermão do Monte, e é isso que o apóstolo Paulo está ensinando nas epístolas. Então, quem é o próximo? Só judeu? Não. O próximo é todo aquele que Deus colocar no seu caminho e você puder ajudar, evangelizar, orar e levar essa pessoa ao conhecimento de Deus. Agora, como eu tenho dito para vocês, o Sermão do Monte, Jesus está corrigindo essa interpretação errada, porque tudo o que ele está ensinando aqui no Sermão do Monte já tinha sido revelado. Por isso que não há abismo na lei de Deus. Cuidado com essas ideias de tempo da lei, o tempo da graça, isso era para o Antigo Testamento, isso aqui no Novo Testamento, aquilo era só para o judeu. Cuidado com essas interpretações, porque a lei de Deus é uma só, ela é perfeita. Deus não se contradiz. Deus não disse uma coisa lá atrás e passou o tempo, não dá mais certo para a época de hoje ou para a época de Cristo. Não existe isso. A lei de Deus é perfeita, a palavra de Deus é perfeita. Imperfeitos são os homens e as suas interpretações ou as suas posições filosóficas e teológicas. E eu posso provar isso aqui mais uma vez, como eu tenho provado. O que Cristo está ensinando aqui? Amar o vosso inimigo, orar pelo que vos persegue, já tinha sido ensinado na própria lei e pelos profetas. Quando ele diz, se vocês amam aqueles que amam vocês, o que vocês estão fazendo demais? Nada. Se você ora por aquelas pessoas que são seus amigos, se você só ajuda só aqueles que são seus amigos, o que você está fazendo? Nada. Os gentios fazem isso, os ateus fazem isso, as pessoas que não creem em Deus também fazem isso. Mas nós devemos ser a contracultura deste mundo. O nosso padrão excede a dos escribas e fariseus. A nossa justiça excede a dos escribas e fariseus. O cristão excede as pessoas deste mundo. Vocês têm que orar pelo que vos perseguem. Vocês têm que ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E isto aqui, repito, já tinha sido revelado no Antigo Testamento. Vou provar para meus irmãos como o que Cristo está ensinando já tinha sido ensinado, já tinha sido revelado, que era a vontade de Deus para eles e que eles se afastaram dessa vontade. Êxodo 12, 49. Logo na saída do Egito, você vai observar no versículo 49 o que diz a palavra de Deus. A mesma lei haja para o natural, o judeu, e para o forasteiro, os gentios, que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Quando eles já estavam saindo do Egito, Deus já diz, olha, há uma lei só, para judeu e para gentio, porque a palavra de Deus é universal para todas as pessoas, em todos os tempos, em todas as épocas. Há uma só lei. Vamos para Êxodo 23, 4, 5. Êxodo 23, 4, 5.
se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás e erguê-lo-á. Ou seja, se eles encontrassem o animal do inimigo, machucado, ferido, perdido, eles tinham que pegar o animal, cuidar e devolver para o inimigo. Ora, o que é isso, meus irmãos? É o que Cristo está ensinando no Sermão do Monte. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem ou pelo que vos aborrece, depende da sua tradução. O ensino que Cristo está dizendo aqui já estava revelado na lei. Não era novidade. Quando eu digo um novo código de lei, é novo na interpretação correta que não havia na época de Jesus Cristo. É igual hoje em dia. As pessoas interpretam errado a palavra de Deus, aí ocupam Deus, ou deturpam a palavra de Deus, levando as pessoas para caminhos errados. A mesma coisa que acontece hoje em dia. Ou seja, o que Cristo está ensinando aqui já estava revelado na lei. Não há uma ruptura, um abismo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Que a revelação é progressiva, nós sabemos que a revelação é progressiva, mas progressiva não significa um corte. Não significa que aquilo é para lá, isso aqui é para cá, aquilo é para aquela época, isso aqui é para outra época. Não, a lei do Senhor é perfeita. Então, olha, se ele tinha que cuidar do jumento do inimigo, imagina do inimigo. Então, quando Cristo diz, amai os vossos inimigos, ele está apenas dizendo, está na lei, meu filho, Deus já revelou. O que eu acredito é que os fariseus faziam o que as seitas fazem hoje em dia. Eles pegam aquelas passagens que interessam para eles, porque seita faz isso, sempre fez isso. Pega a passagem que interessa para ele, e as passagens que vão contra o que eles estão ensinando, ou eles deixam de lado, passa por cima, faz vista grossa, ou nunca cita para o seu povo, que eu creio que era o que os fariseus faziam. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 22, de 1 a 4. Deuteronômio capítulo 22, de 1 a 4. Deuteronômio capítulo 22, de 1 a 4. Em Deuteronômio, diz assim, ó: vendo extraviado o boi e a ovelha de teus irmãos, não te furtarás a eles. Restituí-lo-ás sem falta a teu irmão. Se teu irmão não for teu vizinho, ou tu o não conheceres, recolhe-lo-ás na tua casa, para que fique contigo, até que teu irmão os busque, e tu o restituirás. Assim também farás com o seu jumento, e assim fará com as suas vestes, o manto farás com toda coisa que se perder de teu irmão, e tu achar, não te poderás furtar a ela. O jumento que é de teu irmão, ou o boi, não verás caído no caminho, e a eles te furtarás, sem falta o ajudarás e levantá-lo-á. Essa passagem aqui fala de restituir alguma coisa ao irmão, o jumento que foi perdido, como no caso anterior, ou uma veste que caiu, uma capa. Eu creio que os fariseus pegavam essa passagem, fazia vista grossa para as outras passagens que falavam do estrangeiro, do gentil, do inimigo, e em cima dessa passagem resumia toda a lei de Deus, esquecendo todas as outras passagens. É o que nós chamamos na teologia de eusegese. É você pegar aquilo que te interessa, que as seitas fazem, esquecer as outras passagens. Mas a interpretação correta da Bíblia, você tem que levar em conta todas as passagens da Bíblia, senão vira seita. Assim, eu creio que eles pegavam essa passagem e diziam, ama teu irmão, só o teu irmão que você pode fazer isso. E o inimigo não pode, você tem que odiar, indo contra a revelação de Deus. Eu não tenho tempo de mostrar todas as passagens que falam do estrangeiro, do inimigo, mas, por exemplo, quando caía uma espiga, o que é que a lei dizia para o judeu? Deixa lá, para o forasteiro, para o estrangeiro. É por isso que Ruth foi lá rebuscar, que era estrangeira, foi lá rebuscar espigas lá em Boaz, porque se caísse uma espiga na hora que estivesse apanhando, na lei dizia, não pegue, porque na cabeça deles, Deus tinha derrubado a espiga para dar para alguém que estava com necessidade ou com fome, mesmo que fosse o inimigo.
Aquela espiga devia ser deixada lá, para mesmo que se fosse seu inimigo, poder comer aquela espiga que caiu. O que é isso, meus irmãos? Amar os vossos inimigos. Então as passagens são muitas, mas deixa eu te mostrar mais uma aqui para você ver a coisa. Levítico 19, 33, 34. Levítico 19, 33, 34. Levítico 19, 33, 34. Diz assim: se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-eis. Olha o imperativo: amá-lo-eis, como a vós mesmos. Pois estrangeiro foste na terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Então estava revelado. Quando Cristo diz: amai os vossos inimigos, ele está ensinando o que Deus já tinha revelado e ensinado. E a frase é clara no imperativo: amá-lo, trata como teu irmão, ama como a vós mesmo, exatamente como está no Sermão do Monte. E para encerrar, já dei bastantes exemplos, creio eu que é suficiente. Provérbios capítulo 25, versículo 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiveres sede, dá-lhe água para beber. E a palavra aqui, dependendo da sua versão, pode ser se o teu inimigo, porque o apóstolo Paulo, lá em Romanos, vai interpretar este versículo de novo, olhando o Sermão do Monte de Cristo, e ele fala inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, ajuntará sobre ti brasas vivas sobre tua cabeça. Ou seja, o ensino do Sermão do Monte de Cristo, mais uma vez, corrige a interpretação errada dos escribas e fariseus. Não corrige a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é perfeita, a lei de Deus é perfeita. E o que ele está dizendo aqui já tinha sido revelado, como eu mostrei nos outros 6 exemplos que ele usou aqui. Do juramento, da vingança, do adultério, do homicídio. Tudo no Sermão do Monte já tinha sido revelado. É novo para aquelas pessoas a interpretação correta que elas não tinham mais. Agora, meus amados irmãos, já falei para você que a dificuldade de entender o Sermão do Monte, principalmente essa terceira parte da justiça do cristão, diz respeito a esse abismo humano de não entender a natureza de Deus. A natureza de Deus é essa que Cristo está ensinando aqui. Essa é exatamente como Cristo viveu estes ensinos, é exatamente como Cristo não só ensinou, mas como viveu e exemplificou. Por quê? Porque isso aqui é a própria natureza de Deus. A natureza de Deus é de amar as pessoas que não o amam, é de dar uma chance, é de buscar, é de derramar graça e misericórdia em primeiro lugar. Só depois que a pessoa rejeita a graça, a misericórdia, o amor de Deus e permanece duro no seu coração, no seu caminho de morte, é que Deus diz: agora, já que você, de livre e espontânea vontade, não quer meu amor, não quer a minha graça, não quer a minha misericórdia, só sobra para você a justiça de Deus. Deus sempre foi assim, Deus sempre é assim, Deus sempre será assim. 2 exemplos para você, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Ezequiel, capítulo 33, profeta Ezequiel, capítulo 33, versos 11, 13 e 14. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque havíeis de morrer, ó casa de Israel. Esse é o coração de Deus. Eu não tenho prazer na morte do perverso, do inimigo, não.
convertei-vos e convertei-vos, é um pedido de Deus. Se converte do seu caminho mau e viva. Versículo 13. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor e pagar o furtado e andar nos estatutos da vida e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Em resumo, eu não tenho prazer na morte do perverso. Eu quero que o perverso se arrependa, ande no caminho da vida e viva, porque eu perdoo, eu sou misericordioso. Aí ele faz uma comparação, é interessante. Ele faz uma comparação de alguém que está na luz e vai para as trevas, e alguém que está nas trevas e vai para a luz. Aquele que dizia que era crente, que conhecia a lei de Deus, que até andava na lei de Deus, e de repente se afasta de Deus, e passa a viver na iniquidade, e não se arrepende dela. Ele diz, olha, se você está achando, porque você fez alguma coisa para Deus no passado, porque você tinha algum conhecimento de Deus, acha que aquilo que você fez vai pagar toda a maldade que você está fazendo? E morre, inclusive, na iniquidade do pecado? De jeito nenhum. Até porque nós sabemos que uma pessoa dessa jamais conheceu a Deus. Quem conhece Deus jamais se aparta de Deus. Quem verdadeiramente conhece Deus, ama Jesus e não se aparta de Jesus. E aquele outro que estava nas trevas, na perversidade, na iniquidade, mas que se arrependeu e passou a praticar a justiça e a juízo, como ele falou aqui, e se arrepende do seu pecado, e não só se arrepende do seu pecado, mas passa a praticar a verdade, a andar nos caminhos da vida, versículo 15, ele diz, este viverá, não morrerás. Essa é a natureza de Deus. A pessoa que vive no pecado, mas que se arrepende, muda de mente, metanoia, muda de coração, muda de atitude e anda no caminho da vida, anda arrependido na presença de Deus, Deus perdoa. É por isso que eu me lembro de um debate entre o Dr. William Lane Craig e um teólogo muçulmano, que eu não vou conseguir dizer o nome dele de jeito nenhum. E ele dizia para William Lane Craig, eu não consigo aceitar, entender como é que um bandido, um assassino, a poucos minutos de morrer, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e é salvo. E uma Madre Teresa de Calcutá, que fez tanta coisa boa, se não aceitar Jesus não é salvo. Não entende mesmo não. Ele não entende o que é salvação pela graça. Por exemplo, aquele ladrão na cruz, que tinha poucas horas de vida, se arrependeu e foi salvo. Por quê? Porque não confiou na sua justiça, confiou na justiça de Cristo, que é o que ele está dizendo aqui. E aquela pessoa que passou a vida toda uma vida social boa, mas nunca aceitou Jesus, nunca creu em Jesus Cristo como o único caminho, como ele próprio diz, a verdade e a vida, nunca o aceitou como Senhor e Salvador, vai ser condenado. Porque a salvação é por uma pessoa, Jesus Cristo. Esta é a natureza de Deus. Por isso que o homem natural não entende, precisa do Espírito Santo de Deus para abrir os olhos deles para eles poderem entender. Porque esta é a natureza de Deus. Pedro, em 1 Pedro, em 2 Pedro 3,9, entendendo isso que Jesus ensinou, 2 Pedro 3,9, diz o seguinte, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Cristo não voltou, o mundo já não foi destruído, já não chegou à consumação, porque Deus é misericordioso, dando chance para que o perverso se arrependa. Não é que Cristo está atrasado para voltar, não. É que Ele é misericordioso, dando oportunidade para aquelas pessoas que não se arrependeram de seus pecados e não o aceitaram
como Senhor e Salvador, ainda tenha tempo de ouvir a voz de Deus. Esta é a natureza de Deus. Por isso que o homem natural não entende. Outra coisa, meus irmãos, importante aqui, voltando para Mateus capítulo 5, as dificuldades que nós temos, e essa passagem, na minha opinião, é a mais difícil da Bíblia, amar o inimigo, orar pelo inimigo. Uma dificuldade que nós temos de viver isso aqui, de pregar isso aqui, de entender isso aqui, de ensinar isso aqui, é porque na nossa cabeça, o amor e a ira ou o ódio são duas coisas contraditórias. Quando pergunta para alguém qual é o contrário de amor, na sua cabeça e na cabeça do povo de uma maneira geral, é ódio, é ira. Ou seja, o contrário do amor é o ódio. Essa é a compreensão generalizada de cristãos e de não cristãos. Que os não cristãos não saibam disso, eu entendo, porque eles não têm o Espírito Santo, não têm a palavra de Deus, não têm a revelação, não crê na palavra de Deus, eu entendo. Um psicólogo, um professor, um teólogo não cristão, um teólogo que não seja protestante, eu entendo eles não saberem. O problema é que os cristãos, a maioria também não sabe, porque o contrário de amor não é ódio, não é ira. O contrário de amor é indiferença. Tenta educar tua cabeça nessa verdade. O contrário do amor é indiferença, não é ódio. Amor e ódio não são duas coisas contraditórias. Se tem amor, não tem ódio. Se tem ódio, não tem amor. Não é assim. Porque Deus, Ele ama e Ele odeia. Eu e você amamos e odiamos ao mesmo tempo. É que na nossa cabeça as duas coisas são, já enfiaram na nossa cabeça que são duas coisas contrárias. Não é. Não é. Eu repito, o contrário de amor é indiferença. O ódio, o próprio Deus odeia, o próprio Deus se ira e Deus não peca. O próprio Jesus Cristo odiou e se irou, pelo menos 6 vezes na Bíblia, que eu estou lembrado, 6 vezes a palavra ira está ligada a Jesus ou a palavra ódio está ligada a Jesus. E Jesus também não pecou. Então, não há contradição entre amor e ódio. Tem um exemplo bem claro na Bíblia sobre isso, Salmo 139, versículo 19 em diante. Salmo 139. Veja bem. Salmo 119, 19. Tomai, ó Deus, desse escabo do perverso. Apartai-os, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. O Salmo está dizendo que aborrece aqueles que aborrecem de Deus, que blasfemam de Deus. Odeia aquelas pessoas que são violentas, que derramam sangue, que são inimigos da paz, do amor, da graça, da misericórdia de Deus. Ele diz, olha, eu os odeio com ódio consumado. E ele está falando isso aqui, movido pelo Espírito Santo. Quando chega no versículo seguinte, ele diz o seguinte, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ódio e amor junto, na mesma passagem. Por quê? Porque não são contraditórios. Se existe o que nós chamamos de ódio santo ou ira santa. Deus odeia o pecado e obrigatoriamente ele tem que odiar o pecado, porque ele é santo. Se ele não odiasse o pecado, ele não seria santo. Então, esse é o ódio justificável. A própria Bíblia diz para nós, irai-vos e não pequeis. O problema é que nós, pecadores, dificilmente odiamos ou nos iramos de maneira justa. Dificilmente. Nosso ódio, nossa ira, geralmente é manchada pelo nosso pecado e pelo nosso egoísmo. Mas se você se irar como Cristo se irou, quando o nome de Deus estava sendo aviltado no templo, é uma ira justificável, é uma ira santa.
Se você se irasse contra os pecados, a abominação, por exemplo, esses estupros horrorosos de pessoas, de pedófilos que pegam a criança, estupra e depois mata a criança, isso é uma ira que você obrigatoriamente você tem que se irar. A ira contra a imoralidade, contra a destruição dos valores cristãos, da família. A própria Bíblia diz, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O cristão que se cala diante da iniquidade do pecado, ele está errado, ele tem que se irar, ele tem que odiar o mal, o pecado, que é o que o salmista está dizendo, eu odeio com ódio consumado. Aqueles homens que derramam sangue, aquelas pessoas violentas, aquela pessoa perversa, apartai-vos de mim. Só que, no cristianismo, antes, como é a natureza de Deus, dele apartar o perverso, dele castigar o perverso, dele punir o perverso, a primeira coisa que ele faz é dar oportunidade para o arrependimento. É amar o pecador. É fazer de tudo para que o pecador se arrepende. É orar pelo inimigo, como disse Jesus Cristo. E se ele permanece duro na impenitência, aí é problema dele com Deus. Porque assim é a natureza de Deus, assim é a natureza de Cristo e assim deve ser a natureza do cristão. Só quando o perverso, o ímpio, rejeita todas as chances de Deus, como diz um amigo meu, quando ele se coloca além da graça de Deus, aí você descansa em Deus, seja feita a vontade de Deus, que é isso que Cristo faz, é isso que Deus faz, é isso que nós temos que fazer. O fato de não podermos facilmente aspirar a algo assim, diz John Stott, é uma indicação não da nossa espiritualidade, mas de nossa falta dela, não do nosso amor superior pelos homens, mas do nosso amor inferior a Deus. Quando não temos aquele sentimento que o salmista tem de aborrecer o pecado, quando não tenho aquele sentimento que Deus tem de odiar o pecado, quando eu não tenho aquele sentimento que Cristo tem de ter alergia ao mal e ao pecado, pelo contrário, eu até abraço, eu até quero receber o pecador pingando lama do pecado sem se arrepender. Eu quero abraçar todos os iníquos, eu quero abraçar todas as pessoas cheias de iniquidades. Quando eu não tenho um sentimento de raiva pelo pecado daquelas pessoas, não é, como diz John Stott, não é uma indicação de espiritualidade, de amor ao próximo. Não, é a falta, é o amor superior pelos homens, mas um amor inferior a Deus. É o que John Stott está dizendo aqui. Se você realmente amasse Deus, você realmente odiaria o pecado. Quando eu vejo esses pastores querendo abraçar as pessoas na iniquidade, sem que elas se arrependam, sem que elas abandonem a sua vida de pecado, é como diz John Stott, não é uma indicação da nossa espiritualidade, mas a falta dela, da verdadeira espiritualidade. Não é o nosso amor superior, é o nosso amor superior pelos homens, mas o nosso amor inferior a Deus. Quando você ama a Deus como Cristo amava a Deus, Ele dá toda a chance para o pecador se arrepender, mas jamais manda para o céu pecadores impenitentes. Muito bem, eu quero encerrar esse estudo dizendo 3 coisas. Primeira coisa é o que este ensino de Cristo na prática nos diz, nos pede para fazer. Amar é desejar que o pecador se arrependa. Se arrependa e creia para ser salvo. Odiá-los é desejar com idêntico ardor que incorram no juízo divino
se obstinadamente se recusarem a arrepender-se e crer. Ontem à noite eu estava pronto para gravar esta aula quando apareceu uma mulher aqui na frente do prédio e meu filho e a namorada estavam lá embaixo, já ia para casa, a namorada do meu filho, e ele me chama, chega aqui em cima e me chama: pai, tem uma mulher lá fora encostada no carro chorando, dizendo que quer dar fim à vida, quer tirar a vida dela e tal. Aí eu fui lá com o Érico e com a Natália e começamos a conversar com ela com muita dificuldade. Ela começou a falar, mas só chorava. Ela acabou um rolo de papel higiênico enxugando lágrimas, só você ter uma ideia. E com muita calma, com muita paciência, a gente começou a conversar um pouco. Ela contou a história dela, uma história muito triste, de abuso sexual por parte do seu próprio pai. Enfim, muitas dificuldades na vida, sabe? Muita dificuldade mesmo, deu até dó. E nós começamos com ela um tempão e falei muito de Deus. E sempre que eu falava de Deus, ela rejeitava. Que Deus é esse? Que Deus não existe. Deus nunca fez nada por mim. Enfim, aquelas coisas, né? Mas no final das contas, era quase, nós ficamos até mais de meia-noite conversando com ela. Tentamos de tudo para deixar ela em casa, mas ela não quis. E chegou um ponto que nós tínhamos que ir para casa, a namorada do meu filho, e nós tínhamos que dormir para trabalhar no outro dia. Mas já no final eu estava bem calmo. Orei por ela, ela me deixou no final orar por ela. Tal. O meu desejo é que aquela mulher se arrependa, creia em Jesus e Deus possa iluminar a vida dela para uma vida melhor. Mas se aquela mulher continuar naquele pecado dela, blasfemando de Jesus, odiando a Deus, achando que Deus nem existe, Deus é justo em condená-la. E eu, como cristão, devo dizer o que o João, no Apocalipse, vai dizer: justos e verdadeiros são os teus juízos, Senhor dos exércitos. Justos e verdadeiros são os teus juízos. É esse o que eu desejo para aquela mulher? Claro que não. Mas se ela permanecer na iniquidade dela, eu tenho que me alegrar, glorificar a justiça de Deus. O ódio, irmãos, que a Bíblia nos ensina é contra os inimigos de Deus. Não nossos inimigos, mas inimigos de Deus. Porque os nossos inimigos ainda podem ter razão de ter ódio da gente. Os nossos inimigos ainda podem ter justificativa de nos odiar. Mas tem um inimigo nosso que tem justificativa de odiar a Deus. Por isso que o ódio é contra os inimigos de Deus, não nossos. E este ódio é movido por uma motivação única: o amor, a honra, a glória e a justiça de Deus. Repito a passagem de Apocalipse: justos e verdadeiros são os teus juízos. Essa é a primeira maneira que eu quero encerrar. A segunda maneira é que Jesus Cristo viveu isso de tal maneira na sua vida, essa questão de amar o inimigo, de orar pelo inimigo, que eu posso dar aqui alguns exemplos da sua palavra que autentica isso. Por exemplo, quando ele estava morrendo na cruz, o que foi que ele fez? Orou pelos seus inimigos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu já tive muitas pessoas que me prejudicou. Eu já tive pessoas que me feriram profundamente. Pessoas que eu amava demais e que me feriram. E eu não tenho dúvida da minha salvação, porque há muitos anos, eu consigo orar pelas pessoas que me magoaram, que me fizeram mal. Fizeram muito mal, não foi pouco mal, não, foi muito mal. A ponto de eu ficar sem saber o que fazer da vida, onde trabalhar, o que comer, como sustentar a família. Mas eu oro para essas pessoas. Elas nem sabem que eu oro por elas, mas eu oro por elas. E todos que me procuraram, ou todas as vezes que Deus me deu a oportunidade de me encontrar com elas, eu as tratei como cristão, como irmão em Cristo Jesus. Não teve um que eu virei a cara. Eles viravam a cara para mim, corriam para o outro lado da rua, mas eu não virei a cara para nenhum deles. Sabe por quê? Por causa disso aqui. Por causa dessa palavra.
E vou dizer uma coisa para vocês, como é bom viver essa palavra. Não é amargo, não é doído, não é difícil como a gente... É o pecado que diz para nós que é difícil, mas quando você faz isso daqui, como é uma bênção, você se sente livre do poder do pecado. Jesus não só exemplificou isso, como deixou essa verdade na força da sua palavra. Por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu posso orar pela pessoa que me deseja mal. Eu posso amar a pessoa que me aborrece. Eu posso orar pelo meu inimigo. Sabe por quê? Porque quando eu era inimigo de Cristo, Ele me amou primeiro. Quando você era inimigo de Cristo, Cristo te amou do mesmo jeito, te deu a oportunidade de você estar onde está hoje. Me deu a oportunidade de estar onde eu estou hoje. Não mais uma criatura de Deus, mas um filho de Deus. E Deus, como Pai bom e perfeito, Ele ama seus filhos. A força dos seus atos não é só a sua palavra, são os atos de Jesus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, de 10 a 15, eu não vou ler, vou só parafrasear, que você conhece a história. Paulo era inimigo de Cristo. E Cristo foi ao encontro de Paulo e mudou seu coração. E Paulo aceitou. Não é só um discurso que Cristo diz aqui. Não, ame os seus inimigos. Olhe, porque Ele fez isso. O exemplo que eu estou acabando de dar do apóstolo Paulo, um dos maiores inimigos de Cristo. E ainda assim Ele amou Paulo primeiro. O clamor sincero do pecador que se arrepende, todo pecador que se arrepende sinceramente, Deus o ama. Porque a primeira coisa que Deus faz é amar, é botar graça, é botar misericórdia. Quer ver um exemplo? Aqueles marinheiros do navio de Jonas, que jogam Jonas para fora e clamam, qual é o teu Deus? E Jonas diz, meu Deus é Yahvé. Sem conhecer Yahvé, eles clamam a Yahvé. Yahvé, perdoe-nos pelo mal que estamos fazendo a esse homem. Mas segundo ele mesmo, o Senhor, o Deus dele, é que está fazendo isso, com ele e conosco. Então nós vamos jogar ele na água, mas o Senhor tem misericórdia de nós, é Ele que está dizendo para fazer isso. E o que acontece? Deus ouve a oração. Porque toda vez que uma pessoa verdadeiramente busca Deus, Deus vai ao seu encontro. Deus o ajuda. Jesus é o exemplo do que Ele está ensinando aqui, porque Ele amou os seus inimigos. Essa justiça dele é superior. Ninguém ensinou isso que Cristo ensinou, nem antes de Cristo, nem depois de Cristo. Amar o inimigo, dar face, orar pelo inimigo. Você que tem uma pessoa que te aborrece, uma pessoa que você não gosta, quem quer que seja, ao invés de desejar o mal para ela, ao invés de nem querer pensar nela, comece a orar por ela para tu ver uma coisa. Comece a prática de orar pelas pessoas que te aborrecem para tu ver uma coisa. Essa é a justiça do cristão, que excede de todo o mundo. É a contracultura cristã. É assim que Deus quer que os cristãos ajam. É uma justiça perfeita, porque vem do céu. Nenhum homem ensinaria isso que Cristo está ensinando. Só Deus. E para encerrar, meus irmãos, a terceira e última coisa. Alfred Plummer, que é um teólogo, ele resumiu esse ensino aqui com uma frase que eu acho belíssima, inclusive essa frase até escrita aqui na capa da minha Bíblia. A frase é a seguinte: retribuir o bem com o mal é demoníaco. De fato, você retribuir as pessoas que te fazem bem com o mal é satânico. Retribuir o bem com o mal é demoníaco. Retribuir o bem com o bem é humano. Retribuir o mal com o bem é divino. Vou repetir. Retribuir o bem com o mal é demoníaco.
Retribuir o bem com o bem é humano. Retribuir o mal com o bem é de Deus, é divino. O mundo diz: ame aquele que te ama. Os fariseus diziam: ame o próximo e odeie os vossos inimigos. A contracultura cristã, o ensino do alto, que Jesus ensinou, praticou e exemplificou, diz: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Paulo acrescentou dizendo: faça isso, porque se você fizer isso, vai acumular brasas vivas sobre tua cabeça, ou seja, você vai glorificar a Deus com toda a força do seu ser em Cristo Jesus e para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Deus te abençoe. Amém. Louvado seja Deus por mais essa aula que nós pudemos ter, continuar aprendendo com as palavras de Jesus, que o nosso esforço seja em meditar naquilo que nós ouvimos hoje e aplicar isso na nossa vida, que não fiquem apenas em anotações ou em pensamentos, mas que nós possamos colocar em prática aquilo que nós temos aprendido nessas quartas-feiras. Eu quero te incentivar a continuar participando da nossa programação aqui da nossa comunidade. Você pode seguir as nossas redes sociais, acessar ali o nosso aplicativo e ficar por dentro de tudo que acontece na nossa igreja. Eu e você somos igreja, continuamos sendo igreja, tendo encontros presenciais ou tendo encontros virtuais. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas e continue tendo misericórdia de nós. Que sobre nós Ele levante o seu rosto e nos dê a paz que só Ele pode dar hoje e eternamente. Amém. Deus te abençoe, tenha um restante de noite na presença do Senhor e um restante de semana abençoado pelo nosso Deus.